A escola deve ser grande aliada do jovem em sua formação. Com essa frase, o Michel Temer, presidente atual do Brasil, lança então uma reforma no ensino médio que, no mínimo, é um pouco confusa, mas também arbitrária, e isso causa protestos em todo o Brasil. Sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas, o canal que comenta uma notícia dentro de um contexto. E aqui nós não temos censura. Ao lançar o novo ensino médio nesta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2016, o presidente da República destacou que medidas vão ajudar jovens a seguirem seus sonhos. Isso porque o ensino médio volta a ter uma formação parecida com aquela que tinha há alguns anos atrás, quem sabe há uma década atrás, quando durante o ensino médio eram divididos ali os grupos de pessoas naquele tempo em ensino, eram ciências naturais, exatas e humanas. E hoje houve essa divisão. Contudo, na hora de anunciar a divisão, nesse site aqui que é do governo, planalto.gov.br, ele faz aquele discurso de político que o ensino tem que ser não sei o quê, que vai não sei o quê, que as crianças, jovenzinhos, para lá, mas ele não anuncia nada prático, ele não anuncia o que vai acontecer de fato, ele só faz aquele discurso generalista, aquele negócio para agradar a gregos e troianos, mas não comenta nada de fato. Talvez isso tenha sido proposital, porque depois que ele anunciou que foi editada a medida, né, aí que foram excluídas algumas matérias, isso gerou muita polêmica no Brasil, protestos e tudo mais, aí eles voltaram atrás e disseram, não, nós publicamos errado, a medida provisória era errada. Mas vamos entender, passo a passo. Primeiro, o que motivou essa reforma no ensino médio? Tem um estudo aqui do Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, registrou melhora apenas no início do ensino fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano. E a qualidade do ensino médio no país não avança desde 2011 e fica abaixo da média. Então aqui ele está explicando que realmente essa qualidade do ensino médio ela até regrediu. Então é preciso, está num estado de calamidade. O Brasil tem um problema com a educação, sim. Os governos anteriores conseguiram espalhar mais, colocar mais gente dentro do sistema, mas o sistema em si não aumentou de qualidade. Pelo contrário, diminuiu de qualidade. Talvez o sistema já não conseguisse absorver e melhorar a qualidade das pessoas. Isso não depende de quantidade de pessoas. Uma coisa é a gente tornar o ensino mais universal, mais acessível, isso o governo anterior conseguiu, mas outra coisa é a qualidade do ensino que está sendo disponibilizado. E eu acredito que isso também no governo anterior não foi bom. Isso daí realmente é um ponto crítico que nós temos aí do governo anterior em relação ao ensino médio. Isso não é uma opinião, infelizmente isso daqui está comprovado pelo IDEB, que houve essa redução aí de qualidade do ensino médio. Então, isso motivou a reforma. Bom, a reforma do ensino médio dispensa aulas de educação física, artes e espanhol. Essa notícia foi publicada aqui no jornal O Dia, também no dia 22 de setembro. Pessoal, isso tudo aconteceu do dia 22 de setembro ao dia 23 de setembro, hoje. Então, no dia 22 foi colocada a medida provisória que excluíam. Ele diz aqui, faz com que escolas não tenham obrigação de oferecer tais disciplinas. Na medida provisória diz que isso seria opcional, a escola que escolheria isso. Entre os conteúdos que deixam de ser obrigatórios estão artes, educação física, filosofia e sociologia. O objetivo, segundo o governo, é incentivar que as redes de ensino ofereçam ao aluno a chance de dar ênfase em alguma dessas 5 áreas. Isso aqui é estranho, a própria notícia é estranha, né? Porque se exclui, deixa de ser obrigatório, então como é que o aluno vai ser incentivado a escolher, dar ênfase em alguma dessas matérias? A notícia é um tanto contraditória também. Agora, interessante é que as matérias que foram, ironicamente, as matérias que foram, digamos assim, deixadas de ser obrigatórias, são justamente aquelas matérias que formam opiniões de pessoas e que desenvolvem para a questão da arte e do esporte. Ou seja, que dá mais liberdade, que dá mais individualidade ao ser humano. As outras matérias, matemática, física, química, que são mais matérias, digamos assim, que não necessariamente são para formar opinião. Elas continuaram obrigatórias, segundo o que foi publicado, tá? Não é minha opinião. E depois, as matérias de formação de opinião, como filosofia, sociologia, mas também artes
e educação física, que é para o desenvolvimento humano. Essas matérias foram deixadas de fora. E lógico que isso gerou protesto, porque o governo Temer ele já é acusado de ser um governo que quer acabar com a opinião própria, inclusive com aquele projeto lá, Escola Sem Partido, e aqueles outros projetos que visam, digamos, massificar a questão do estudo, mas não necessariamente criar indivíduos com opiniões próprias. O segundo ponto importante da mudança será o aumento da carga horária. Ela deve ser ampliada progressivamente até 1.400 horas anuais. É interessante, pessoal, que isso não foi discutido com a sociedade. Ninguém aqui, por exemplo, o Ministério não colocou em pauta discussão com os profissionais da área. Simplesmente eles tomaram a decisão e lançaram. Bom, agora vai ser 1.400 horas. Por quê? Porque eu gosto que seja 1.400 horas. Ninguém aqui se pergunta, por exemplo, com os alunos que precisam estudar. A ideia deles é combater a evasão escolar. Mas digamos que um aluno seja obrigado a estudar as 1.400 horas e ele tenha que trabalhar para sustentar a família, para se sustentar ou sei lá o quê. Então fica um pouco complicado. Talvez essa medida seja um tiro errado, porque pode levar a uma maior evasão escolar. Sabe? Se o aluno tem, por exemplo, 2 horas de tempo e o resto ele pode trabalhar, então ele vai lá 2 horas, sacrifica e tal. Mas se ele tem que trabalhar e precisa estudar a maior parte do tempo, aí fica complicado para ele decidir o que ele vai fazer. Porque, veja bem, o trabalho vai significar para ele, quem sabe, comida. E ele não vai deixar de comer para ir estudar. Então, que tipo de ajuda social vai haver nessa nova situação? Ao que a gente está vendo é que o governo Temer está cortando cada vez mais os incentivos sociais. Então, sem incentivo social, sem subsídio social, aumento da carga horária, você acredita mesmo que uma decisão dessa vai combater a evasão escolar? Eu acho, sinceramente, muito difícil. Parece uma decisão de alguém que não é da área, que não entende do assunto, o que é típico aqui do Michel Temer e do próprio ministro da Educação, né, que anuncia essas coisas. O ministro da Educação, que é o Mendonça Filho, que não tem formação na área, né, pessoal? Então fica complicado. Bom, a outra notícia diz: só português, matemática e inglês serão obrigatórios nos 3 anos de ensino médio. Então cada site saiu publicando uma coisa. 22 de setembro de 2016, né, ele falou que só essas 3 seriam obrigatórias. E aqui no Diário Online, o MEC afirma que não haverá corte de disciplina, contrariando a notícia do dia anterior. Essa daqui já é do dia 23. Então, o Ministério da Educação divulgou no final da noite quinta-feira um novo texto corrigindo a informação de que algumas disciplinas deixariam de ser obrigatórias. Ou seja, essa daqui, contrariando essa notícia aqui, que a questão das artes, né, reforma do ensino médio, dispensa aula de educação física, arte e espanhol, mas também de outras matérias. Então, contraria uma contrariando a outra. Ensino médio em tempo integral começará o primeiro semestre de 2017. Então, 2017 vai começar. Ou seja, parece, quando a gente vê esse movimento aqui, um contrariando o outro, parece que foi aquele negócio: vamos ver se cola. Lança esse edital aqui e vamos ver o que acontece. Se ninguém protestar, aí a gente deixa. Se protestar, a gente muda e diz que foi um engano. Porque como é que um ministério que propõe uma reforma, ainda mais na educação, quer dizer, você não pode errar, você vai editar um negócio errado, um texto errado, então o próprio ministério precisa ir para a aula de português, a aula de interpretação, que escreve errado, ele pensa uma coisa e escreve outra, então está faltando o quê? Talvez um pouco de interpretação de texto para todo o Ministério da Educação, que é responsável pela reforma. Talvez esteja faltando algumas aulas de filosofia, para entender, olha, nossa filosofia da educação é que a gente defende a ideia de que isso, por causa disso, também é uma filosofia. Quem sabe esteja faltando filosofia ao ministro da Educação e às pessoas que trabalharam e propuseram isso. Ou foi erro de português, ou de interpretação de texto, ou de ditado, ou de filosofia. Quem sabe tem algum erro. Então é irônico que esse erro tenha vindo do próprio Ministério da Educação, que é o que propõe a reforma. Então é um atrapalhado querendo corrigir uma bagunça. Muito estranho. A perspectiva, aliás, não é muito boa em relação à educação. Vamos torcer para que dê certo, mas sinceramente eu acho que
boa parte do Brasil que precisa trabalhar não vai conseguir ficar em tempo integral na escola. Enquanto isso, os protestos se fizeram presente em todo o Brasil. Aqui no dia 22, Vitória tem protestos de sindicais contra a reforma do governo Temer, inclusive a reforma na educação. Isso no dia 22. Alunos de Bauru protestam contra a mudança no ensino médio. Diversos outros professores também protestaram contra essa mudança. Se você quiser ver isso, então você vem aqui, olha, em protestos em ensino médio, e você vai ver aqui várias notícias em todo o Brasil sobre esses protestos aí contra esse tipo de reforma, que, repito, uma reforma confusa, não é clara, um dia publica uma coisa, outro dia publica outra, e também arbitrária, não houve discussão. Eles só viram lá o dado que isso aqui justificou a medida deles. Eles viram, o alarmante, não sei o quê, ok, então faz o seguinte, típico de governos onde não existe democracia, onde existe ditadura, no caso do Brasil agora uma ditadura neoliberal que a gente está entrando, ao que tudo indica, pelos movimentos que eles estão dando, parece uma ditadura neoliberal. Deixe seu comentário, lembrando que o nosso canal não tem censura, fique à vontade aí para comentar e compartilhar os nossos vídeos. Uma última notícia para vocês, pessoal, é que agradeço a vocês que o nosso canal tem sido um sucesso. A quantidade de inscritos aumenta significativamente por dia e eu acredito que em breve a gente vai poder adotar aí um sistema que vamos publicar então vídeos diariamente. Tá certo? Um grande abraço e nos vemos então no próximo vídeo.